Oi, pessoal. No vídeo de hoje, a gente vai iniciar a discussão em cima de uma outra categoria comportamental. A gente discutiu até aqui agora a regularidade reflexo, em que envolve, que é uma descrição que explicita a relação entre um estímulo prévio e uma resposta. Essa relação de regularidade a gente chama ela de reflexa. A partir de agora, a gente vai começar a discutir uma outra relação de regularidade que a gente vai chamar de comportamento operante. Assim como a relação operante, assim como a relação reflexo condicionado, a relação operante guarda uma relação com a filogênese, mas seu foco é muito maior dentro da ontogênese. Assim como o reflexo condicionado, organismos que apresentassem sensibilidade a elementos novos ao longo da sua vida e tivessem seu comportamento regulado por esses novos eventos, é isso que eu vou chamar de sensibilidade, esses organismos que apresentassem essa característica seriam um organismo com maior probabilidade de sobrevivência. No reflexo condicionado a gente falou, olha, o organismo que é capaz de aprender a se comportar frente a estímulos que normalmente acompanham o estímulo incondicionado e passam a se comportar diante desse novo estímulo, esse organismo passa a ter um repertório comportamental mais elaborado, mais complexo do que aquele que age única e exclusivamente regulado por uma relação filogenética. Esse que age em função de uma relação filogenética, ele muda pouco o comportamento dele. O comportamento dele é herdado e ele vai manter isso até morrer. Se ele é capaz de aprender, aí sim temos um comportamento, uma possibilidade de se regular, de ter o seu comportamento regulado por mudanças ambientais. Então, beleza, quando estamos falando de comportamento operante, estamos falando de uma possibilidade de se comportar frente a exigências ambientais que se implementou, que se estabeleceu no repertório comportamental daquele organismo ao longo da sua vida, ou seja, dentro da ontogênese. Que tipo de regularidade estamos falando quando estamos falando de comportamento operante? Uma coisa, antes que eu me esqueça, que eu acho que isso é importante. Uma distinção quantitativa e qualitativa entre relação reflexa e relação operante. A relação reflexa, ela dá conta, isso eu mencionei com vocês, tá? A relação reflexa, ela dá conta de uma parcela pequena do nosso repertório comportamental. Pequena, eu digo, quando eu olho para o total daquilo que eu faço, a proporção daquilo que eu faço enquanto evento reflexo ou evento operante, o padrão operante. Então, a relação reflexa é uma relação que ela é extremamente eficiente para explicar comportamento, mas para explicar uma parcela pequena dos nossos comportamentos. Quando eu estou falando de reflexo incondicionado, é uma parcela muito pequena, porque são aqueles comportamentos inatos, aqueles padrões reflexos inatos. Quando eu estou falando de reflexo condicionado, é uma parcela um pouco maior do que a do inato, mas continua sendo um padrão bastante reduzido de comportamento, pensando na totalidade daquilo que eu sou capaz de fazer. Então, toda essa outra parte daquilo que eu faço, que não é reflexo condicionado ou incondicionado, nós vamos enquadrar dentro da relação operante. Ela abarca tanto repertório comportamental que a gente precisa de um grau de detalhamento maior para tentar entender as nuances dessa relação de controle do comportamento. Então,
A gente teve 3 aulas sobre reflexo, vamos ter daqui para frente todas as aulas falando basicamente de comportamento operante. Tá? Beleza. Praticamente tudo aquilo que nós fazemos, em alguma medida, altera o ambiente na qual a gente se encontra, o ambiente no qual aquela resposta, aquele comportamento ocorre. Tá? Eu eu aperto um botão de campainha na casa de alguém e um barulho acontece. Antes de eu tocar a campainha não tinha o barulho, agora tem. Não só isso, agora tem uma pessoa abrindo a porta, que antes não tinha. Eu vou até a geladeira, abro a porta da geladeira e tem água, antes não tinha. Agora eu tenho água na mão, antes eu não tinha. Agora eu tenho água dentro do copo, antes eu não tinha. Agora eu tenho água na minha boca, antes eu não tinha. Percebe? Eu fiz toda a cadeia comportamental e sempre está acontecendo uma transformação no ambiente. Eu estou falando de transformações aqui, estou dando exemplos muito simples. Mas podemos pensar em instâncias muito mais elaboradas. Eu falo aqui e vocês prestam atenção. Nessa situação que a gente está aqui agora, é um pouquinho mais complexo porque eu não tenho acesso a vocês. E por isso, por exemplo, para nós professores, hoje eu acredito que já esteja um pouquinho mais tranquilo para a maioria dos professores, mas lá um ano atrás era extremamente complicado para a gente dar aula nesse formato, porque a gente não tem a mudança ambiental que normalmente é acompanhada pelas nossas aulas, seja a atenção de vocês, concordâncias, discussões, ou seja, eu falo algo, antes dessa minha fala não tem as perguntas de vocês, depois da minha fala passa a ter. Tá? Então, nossas ações alteram o mundo. Alteram o mundo no sentido pequeno, rudimentar, simples. Eu abro a torneira da minha pia de banheiro, cai água, antes não caía, agora cai. E altera no sentido muito mais amplo, como sei lá, eu numa disputa verbal eu apresento um argumento e aquele com quem eu estou conversando concorda comigo. Antes eu não tinha concordância, depois do meu argumento eu passo a ter a concordância. Então, percebam, nossas ações, eu tenho um mundo que em algum nível se difere do nível pré-comportamento. Então eu tenho um mundo pré-comportamento e um mundo pós-comportamento. E essa alteração como decorrente da ocorrência do meu comportamento, da minha resposta, da minha ação. Então é nesse sentido que a gente vai começar a pensar o comportamento operante. Olhar para o fato de que nossos comportamentos alteram o mundo diante do qual nós nos encontramos. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor em termos dessa alteração de mundo. Porque o próprio termo, né, altera o mundo, parece que está criando uma revolução. Não, está alterando no sentido de que o mundo era de um jeito antes, depois a minha ação passa a ser outro. E podem ser mudanças simples, corriqueiras, físicas. Eu pego esse calendário que está na minha mesa e passo daqui para cá. Alterei o mundo. Meu mundo antes tinha um calendário do lado de cá, agora meu mundo tem um calendário do lado de cá. Tá? Isso são alterações, são produtos da minha ação. Esses produtos da minha ação, dentro de uma lógica analítico-comportamental, eu vou chamar de consequência. Dentro do comportamento operante, essa mudança ambiental recebe o nome de consequência.
E nessa identificação de irregularidades, a regularidade observada na relação entre ocorrência de resposta e mudança ambiental é uma regularidade de alteração de probabilidade de ocorrência da resposta no futuro. Então, eu tenho um comportamento, uma mudança ambiental. O mundo era de um jeito antes do meu comportamento, agora é de outro. E regular a essa relação, resposta, mudança de mundo, eu tenho uma alteração também na resposta, nesse comportamento. A frasezinha mais bonitinha do Skinner é uma frase que ele apresenta no livro Comportamento Verbal dele de 1957 e é a primeira frase do livro. Os homens agem sobre o mundo, modificam-no e são modificados pelas consequências de sua ação. Essa frase descreve comportamento operante. Os homens agem sobre o mundo, comportamento. Modificam-no, mudança ambiental. E são modificados pela consequência da ação. Ou seja, ao agir, se observa uma regularidade. Ao agir, alteração no ambiente, alteração no comportamento. E, de novo, essa alteração no comportamento para a qual os analistas do comportamento estão olhando é a alteração de probabilidade de ocorrência de comportamento no futuro. Eu abro a torneira da minha pia, resposta, mudança, água. Alteração no meu comportamento. Quando a água for de novo um evento importante, essa mesma resposta passa a ter probabilidade. Supondo que eu abra a torneira, não venha água, ou venha, terra de dentro da torneira, quando a água for importante, a resposta não ocorre. Ou quando terra for importante, essa resposta ocorre. Percebam, há então essa relação. Uma relação de regularidade agora de 3 instâncias. Resposta, mudança ambiental, mudança sobre a resposta. Eu ligo para alguém e se alguém me atende, no futuro há uma maior chance de eu voltar a ligar para esse alguém. Ligo para alguém, eu digo para Joãozinho. Joãozinho, qual é o conteúdo da prova de amanhã? Vai cair XYZ. Daqui um mês, eu não sei de novo o conteúdo, eu ligo para o Joãozinho e pergunto. Da primeira vez, eu ligo para um Joãozinho e ele vira para mim e fala, olha, vai cair XYZ. Quando chega na prova, cai ABC, no futuro, quando eu estiver em situação semelhante, eu não ligo para o Joãozinho. Então percebam, estamos descrevendo alterações que se acompanham. Alteração no organismo, ele se comporta. Antes eu não estava fazendo nada, agora eu estou. Alteração no ambiente. Antes o ambiente era de um jeito, agora ele é de outro. Alteração no organismo. Eu passo a fazer mais vezes ou fazer menos vezes. Ou a probabilidade desse comportamento voltar a ocorrer está nessa relação. Beleza? Essa regularidade, essas mudanças constantes, a gente vai chamar de controle. A gente vai dizer que o comportamento é controlado pelo ambiente. É uma frase que eu particularmente acho ruim, é um termo que eu acho ruim, porque o termo controle, principalmente na nossa cultura latino-americana, mas na cultura ocidental em geral, o termo controle é um termo bastante pejorativo. Passa a ideia de forçar, de obrigar. No caso aqui, ele não tem nada a ver com isso. O termo controle simplesmente quer dizer dessa regularidade,
de variáveis que afetam uma a outra. Tá? Eu estou dizendo, comportamento e ambiente se apresentam como instâncias regulares. Mudança em um, mudança no outro. A gente já discutiu isso bastante lá em fundamentos, se a gente tiver outra disciplina, tem que ser fundamentos. Lá em fundamentos, que é a relação, essa relação organismo-ambiente, numa lógica analítica comportamental, ela é uma relação, ela é exatamente isso, ela é uma relação, ela não é nem ativa, nem passiva, ela não é unidirecional. Tá? Ela é bidirecional. O organismo age, muda e é mudado. Tá? Acontece que sou psicólogo e, enquanto psicólogo, meu objetivo é entender comportamento. Então, por isso, minha ênfase está no efeito que o ambiente tem sobre o comportamento. Se meu objetivo fosse outro, se eu fosse um ecologista, por exemplo, um biólogo naturalista ecologista, meu foco seria talvez o contrário. O efeito que o comportamento tem sobre o ambiente. Né? Mas, de novo, estamos falando de uma regularidade. Essa regularidade, ela envolve todo e qualquer comportamento. Uma lógica analítica comportamental, desde o comportamento simples de autossobrevivência, como uma criança que chora para conseguir uma mamadeira e consegue, e por isso continua chorando, né? Se explicaria por uma relação operante. Uma criança que estuda e vai bem na prova e os pais elogiam e essa criança começa a estudar mais, se explicaria por uma relação operante. Eu que conto uma piada e vocês riem e por isso eu continuo contando piadas, se explicaria por uma relação operante. Até comportamentos, que aqui eu estou falando de comportamentos razoavelmente aceitos. Tá? E o livro vai falar isso muito claramente. Fala assim, olha, até mesmo os comportamentos entendidos como comportamentos problema vão ser explicados analítico-comportamentalmente por relações operantes. Então, o meu mentir pode ser explicado por uma relação operante. Quem quebrou a bola? Quem quebrou o jarro daqui de casa? Foi o cachorro. E com isso eu não sou punido, eu escapo de uma bronca. Você foi bem na prova, Joãozinho? Fui, mesmo tendo extremamente mal. Fui muito bem. E aí a mãe vai lá e elogia, e dá beijos e abraços e ganha um pirulito. O discurso, por mais que ele não condiza com a ação em si, mas esse discurso foi reforçado. Então, quando estamos falando sobre comportamento operante, estamos falando sobre uma gama muito grande de comportamentos sem absolutamente nenhum tipo de juízo de valor, aonde estamos simplesmente explicitando o fato de que consequências têm um efeito sobre a probabilidade de ocorrência de um dado padrão de resposta. Estamos afirmando essa relação, a relação de alteração de probabilidade de ocorrência de um comportamento mediante consequenciação. Quando a gente fala de reforço, estamos falando de um tipo específico de efeito.
Estamos falando de um efeito de aumento de frequência da probabilidade de resposta. Quando afirmamos que um comportamento foi reforçado, estamos dizendo que esse comportamento, existiu a ocorrência do comportamento e existiu uma mudança ambiental, onde, independente do que tenha sido essa mudança ambiental, porque é outra coisa, reforço não se define por características físicas, reforço não é doce, não é salgado, não é bom, não é legal, não é divertido. Reforço simplesmente é a descrição de efeito sobre a resposta, sobre o comportamento. Então eu tenho um comportamento, eu tenho uma mudança no ambiente e esse comportamento passa a ter maior probabilidade de ocorrência, há um aumento na probabilidade de ocorrência dessa resposta. Essa mudança ambiental, eu chamo ela de reforço. Reforço é qualquer evento que está correlacionado com o aumento da frequência da resposta que produziu essa consequência. Ah? Vamos falar em alteração de probabilidade, porque logicamente a gente não consegue fazer uma afirmação pontual de o reforço, quando ocorre reforço, uma resposta aumenta em 4, 5 vezes a sua ocorrência. Não dá para fazer esse tipo de afirmação. O que dá para fazer é uma afirmação de alteração de probabilidade. A partir de agora temos maior probabilidade de ocorrência de resposta. O ratinho pressionou a barra, ganhou água. Esse ratinho passa a emitir mais vezes. Passa a ter emitir a resposta de pressão à barra. Esse ratinho ele passa a ter maior probabilidade de emitir determinada resposta. Tá? Esse é o principal efeito daquilo que a gente vai chamar de reforço. Tá? É o efeito definidor do conceito de reforço. Não é o único efeito. Tá? Reforços têm outros efeitos. Tem efeito, por exemplo, de gerar o que a gente chama de estereotipia comportamental. O comportamento cada vez vai ficando mais parecido um com o outro. E nossos comportamentos são extremamente variados. Essa variabilidade é infinita, sempre vai existir. Nunca um comportamento vai ser idêntico ao outro. Mas o que a gente vai observando é que há uma diminuição no grau de variabilidade desses comportamentos. O ratinho pressionando a barra e ganhando água, a gente vai perceber, vocês vão perceber quando vocês estiverem na prática, que no início ele pressiona essa barra de muitas formas diferentes. Com a pata esquerda, com a pata direita, com as duas patas, com o focinho, com mais força, com menos força. Aos poucos, essa variabilidade vai se reduzindo, vai estreitando. Esse é um efeito do reforço, isso é uma outra regularidade. Tá? Uma segunda regularidade que a gente observa é a diminuição de frequência de outros comportamentos. Esse ratinho na caixa de esquina ele vai parar de se coçar. Esse ratinho na caixa de esquina ele vai parar de ficar farejando para tudo quanto é lado. E vai começar a pressionar a barra mais vezes. É lógico que essa é uma decorrência, talvez indireta, do reforço. Porque na medida em que há um aumento na frequência de pressão à barra, ele tem menos tempo para fazer outras coisas. Então, por isso, essas outras coisas vão diminuindo a sua probabilidade de ocorrência. Tá? Beleza. Para a gente finalizar essa introdução da relação operante, se eu tenho um comportamento, se eu tenho essa relação de um comportamento, uma alteração ambiental em conjunto com um aumento na frequência da resposta, a quebra da relação comportamento-consequência, ela está ligada com a diminuição daquela frequência de resposta.
O que isso quer dizer? Que é possível, da mesma forma que é possível consequenciar comportamentos para tornar esses comportamentos mais prováveis, é possível fazer o contrário, eliminar consequência e eu ter um comportamento que diminui de probabilidade. Igual a gente discutiu isso lá no reflexo condicionado, aqui a gente também vai ter a extinção operante, que nada mais é que romper a relação de controle sobre a resposta, que no caso é com a consequência, e em função disso a gente começa a observar aquele aumento que estava acontecendo, ele deixa de acontecer e eu passo a ter agora a diminuição da frequência da resposta. A gente vai chamar isso, como eu falei, de extinção. O processo de extinção também tem efeitos. Também é uma regularidade comportamental operante. Primeiro efeito que se observa durante a extinção: um aumento abrupto na frequência de resposta. Pega uma criança que sempre ganhou tudo o que quis, toda vez que pede, ela ganha. Na hora que você coloca o comportamento de pedir em extinção, ou seja, ela não ganha, há um aumento abrupto na frequência, por exemplo, do pedir, a intensidade do pedir, que a gente vai chamar de birra, de manha ou qualquer coisa do tipo. Então há esse aumento, que muitas vezes acaba sendo tendo um efeito, por exemplo, sobre os pais, de consequenciar esse aumento, de reforçar esse aumento abrupto. Aí ferrou a vida, porque aí você está reforçando esse pedir mais intenso, esse pedir com mais frequência. Você está reforçando a birra. Mas o que a gente observa? Um aumento e gradativamente uma diminuição nessa frequência. Até que ela chega em patamares de pré-consequenciação, anteriores ao início do reforçamento. A gente observa, enquanto um segundo efeito, um terceiro, porque a gente tem o aumento, a diminuição, mas a gente observa também um aumento na variabilidade comportamental, que é justamente o contrário do que eu estava falando para vocês. Lembra que eu falei que o reforço gera estereotipia, afunila o comportamento? A extinção faz o contrário, abre. Comportamentos que no passado estavam sendo emitidos, o ratinho que pressionava a barra com mão esquerda, mão direita, as duas, o focinho, aos poucos foi afunilando enquanto ele estava sendo reforçado. O que aconteceu? Eu tenho ali um ratinho que pressiona a barra sempre mais ou menos da mesma forma, de forma muito padronizada. Quando esse comportamento dele de entrar é colocado em extinção, o que vai acontecer? Essas respostas anteriores que deixaram de ocorrer, pressionar a barra com o focinho, com a pata esquerda, com a pata direita, voltam a ocorrer. De novo, agora, uma ampliação da variabilidade comportamental. E um outro efeito que a gente observa é um bando de padrões de resposta que a gente vai chamar de emocional. Você vai ter uma série de comportamentos, alguns de cunho reflexo, respondente, mas com essa carga mais emocional. O ratinho na caixa de Skinner começa a fazer mais cocô, começa a fazer mais xixi, morde a barra, morde a caixa de condicionamento. A criança faz birra. O namorado que não pós-término de relacionamento faz chantagens emocionais. Então, você tem a observação de padrões comportamentais de cunho mais emocional. Beleza? Vamos ficando por aqui. Lembrando, a gente tem mais um outro vídeo e depois a gente retoma essa discussão lá na nossa aula ao vivo. Beleza?
É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço.